Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa conversa sobre os contos completos de Tolstói. Como eu expliquei no vídeo anterior para vocês, eu vou fazer alguns vídeos ao longo da leitura destes contos, mas não são vídeos pontuais, assim, eu não prometo que vou postar um por semana, 2 por semana, pode ser que aconteça, pode ser que não, porque eu vou lendo ao longo do mês e também este mês está um pouquinho complicado, então vamos com calma. Neste vídeo nós vamos conversar sobre o terceiro e o quarto conto, no vídeo anterior conversamos sobre o primeiro e o segundo, mas isso também não quer dizer que cada vídeo será sobre 2 contos, foi apenas coincidência. Então hoje nós vamos começar conversando sobre A Derrubada da Floresta, subtítulo Conto de um Junker, que começa na página 103. Logo no começo do livro, nas notas de rodapé, ele diz que um Junker significa um oficial cadete oriundo de família nobre formado na academia militar. Sempre que tem esses termos um pouquinho mais diferentes, tem notas de rodapé explicando o que são cada um deles. Este conto vai retomar a ambientação do primeiro conto, então ele se passa no meio da guerra, mas ele é contado sob a perspectiva de um junker, então é de um oficial que já faz parte da guerra, e isso muda completamente o nosso ponto de vista, já que o primeiro conto foi contado sob o ponto de vista de uma pessoa que estava fora da guerra, que resolve apenas acompanhar um pelotão, então é uma pessoa de fora, ela tem essa visão de fora do que está acontecendo, do que ela está acompanhando, e ela vai contando para o leitor. Já nesse aqui é uma visão de dentro, que é bem interessante, porque esse militar vai fazendo uma análise de comportamental, de conduta e um pouco psicológica de todos esses oficiais. Ele consegue, como ele já está lá há um bom tempo, ele vai conseguir classificá-los, ele vai fazer toda uma classificação de oficiais, dos tipos de oficiais que você pode encontrar na guerra, e de certa forma diagnosticando esses tipos de soldados com determinados exemplos. Então, parte especialmente interessante que ele vai conversar com um oficial específico que está ali exclusivamente por obrigação. Ele precisa mostrar para as pessoas que estão em casa que ele conseguiu algo, ele se recusa a ir embora da guerra sem algumas congratulações e honras, medalhas, apesar dele odiar aquele ambiente, dele saber que está estragando sua vida ali, não seja de forma alguma o que ele queria. Então vocês percebem que às vezes nessas rápidas análises que o personagem vai fazendo dos seus colegas ali na guerra, se aplicam também em certas ocasiões a outras coisas da vida, é uma coisa meio universal. Percebam só o que ele vai dizer. E todos esperam e exigem isso de nós. Estou há 2 anos aqui, estive em 2 expedições de combate e não ganhei nada. Apesar disso, tenho um tamanho amor próprio que não irei embora do Cáucaso por nada neste mundo. Aí ele vai falar na necessidade de satisfação para outras pessoas e vai concluir: é verdade que não quero ter relação com esses senhores e que é bem possível eles também estejam muito pouco interessados em mim. Mas o ser humano é feito de tal modo que eu não quero ter relação com eles, mas mesmo assim, por causa deles, destruo meus melhores anos, toda a felicidade de minha vida e vou ornar todo o meu futuro. Então, o que seria mais universal, né, do que tentar cumprir expectativas alheias em detrimento da sua própria felicidade? Vocês percebem que, assim, no ambiente de guerra, algumas situações vão se aplicar especificamente, assim, a uma situação de horror, a uma situação limite, mas ele também mostra coisas atemporais, assim, sentimentos atemporais, com vislumbres das personalidades desses homens, das suas motivações e seus desejos e anseios atemporais para ambiente de guerra, porque por mais que estejamos aqui falando de uma guerra específica, se aplica a outras. E atemporais, assim, de, sei lá, sentimentos humanos em si. Eu acho esse ponto muito interessante porque vai falar muito, assim, do estado que a pessoa se encontra e tentar sempre seguir em frente com o que você tem que fazer. Então ele mostra que qualquer coisa, por mais que esses soldados estejam acostumados com tudo aquilo ao redor, determinadas coisas que acontecem irão abalar essas pessoas invariavelmente, afinal de contas eles são seres humanos, então eles apenas tentam fazer o que eles acham que é certo. Em tudo se percebia que a ideia da morte penetrara na alma de cada um deles. Com grande empenho todos cumpriam seu dever. Vai mostrar como é que esses homens se comportavam em relação, assim, aos seus semelhantes, à expectativa de morte a qualquer momento. Notei o tato especial de nossos soldados em momentos de perigo, no que diz respeito a manter silêncio e evitar coisas que podem ter um efeito ruim sobre a coragem dos camaradas. Ele vai falar um pouquinho sobre o soldado russo especificamente, né, exaltando, assim, a coragem do soldado russo em meio àquela situação. Eu achei também uma análise muito interessante. Ele vai falar o seguinte: a coragem do soldado russo não tem o mesmo fundamento da bravura dos povos do sul, que se inflama de entusiasmo e logo depois esfria. No russo é tão difícil inflamar a coragem quanto obrigá-lo a desistir. Para ele não é necessário usar palavras de efeito, discursos, gritos glaciais, canções e tambores. Para ele, ao contrário, é preciso calma, organização e ausência de tudo que é forçado. No russo, no soldado russo verdadeiro, nunca se vê a petulância, a temeridade, o desejo de fechar os olhos, de inflamar-se na hora do perigo.
Ao contrário, a modéstia, a humildade e a capacidade de enxergar no perigo algo de todo diferente do perigo constituem os traços característicos de seu caráter. Ao longo desses poucos contos que eu já li, assim, a coragem do soldado russo e o seu código de conduta é muito exaltado. O próprio Tolstói, nesta época, participava da guerra, então ele podia ver isso em seus semelhantes. Ele sentia isso à flor da pele, na medida que ele ia escrevendo esses primeiros contos, especialmente. Não é sempre que as pessoas podem estar em determinada ocasião e passar com tanta maestria, assim, com tanta habilidade para outras pessoas tudo que está vivenciando. No conto seguinte, que é o Sebastopol, no mês de dezembro, começa na página 159, ele vai trazer justamente esse ambiente de guerra na cidade. Então ele vai meio que um contraste das pessoas tentando continuar suas vidas, aparecem vendedores de comidas típicas, tentando apenas tocar o dia a dia em meio àquela zona, canhões, a tiros, soldados e acampamentos. Então, diferente desses contos, o primeiro e do terceiro, por exemplo, que a zona é unicamente de guerra, assim, no meio da natureza, esse aqui se encontra exatamente no meio de uma cidade que está sendo protegida por esses soldados. Nessa primeira visão dele da cidade, ele vai falar: em toda parte do acampamento você vê desagradáveis vestígios da guerra. Sua primeira impressão é necessariamente a mais desagradável possível. A estranha mistura da vida do acampamento e a da cidade, da bela cidade e do acampamento imundo, que não só nada tem de bonito, como aparenta uma desordem abominável. Oferece um ponto de vista espetacular, porque ele é contado em segunda pessoa, então já é um pouquinho mais diferente. O Tolstói consegue trazer o leitor ainda mais, assim, inserido naquele ambiente, como se nós estivéssemos vendo tudo aquilo que está acontecendo. Ele vai explicando, e é uma espécie também de diário de viagem. Ele vai detalhando tudo que ele está vendo, assim, os contrastes que ele encontra, a ambientação, o cenário, as pessoas, e é tudo descrito de uma forma muito bonita. Então, uma parte particularmente sensível em que esse narrador vai entrar num hospital de guerra, então ele vai poder também vivenciar, olhando aquele horror, os membros amputados, as pessoas morrendo em agonia. Então, diferente daquele ideal de coragem, bravura e medalhas, ele vai ver o outro lado, o lado podre da guerra também, e vai ficar completamente abalado com tudo aquilo. Verá cenas horríveis que vão abalar a sua alma, verá a guerra não pelo aspecto correto, bonito e radioso, com música e tambores, com bandeiras esvoaçantes de generais garbosos, mas verá a guerra em sua expressão real, no sangue, no sofrimento, na morte. Ele anda um pouquinho mais e vai para uma zona bem forte de guerra, e ele fica completamente espantado ao ver a morte, assim, ao redor de todos esses homens, e eles continuarem lá focados e tentando defender a cidade. E ele visualiza tudo isso espantado, mas também maravilhado com os seres humanos, né, que podem se adequar e se adaptar às adversidades. Em cada movimento calmo, firme e ponderado, percebem-se os traços principais que constituem a força de um russo, a simplicidade e a perseverança. Mas aqui lhe parece que o perigo, a maldade e os sofrimentos da guerra inscreveram em cada rosto, além daqueles traços principais, as marcas da consciência da própria dignidade e de uma grandeza de pensamento e de sentimento. Então, vocês percebem que aqui ele vai, através desse narrador, fazer uma análise, assim, da força do povo russo em meio a uma zona de guerra, tanto dos oficiais que lutam, quanto das pessoas que tocam suas vidas, tentam manter certa naturalidade, assim, sei lá, uma sensação de vida que segue, assim, em meio a todo o caos. Eu achei muito bonita, assim, a forma que ele descreve as pessoas, o sentimento dessas pessoas. Nossa, acho que podemos falar que ele mostra tanto um lado, assim, grandioso da guerra, da exaltação da moral e da grandiosidade, até o altruísmo dessas pessoas e a natureza humana mesmo, a forma como a vida sempre está presente, mesmo em meio a tanta morte, quanto o lado terrível da guerra mesmo, né? Essas vidas desperdiçadas. Como vocês podem ver pelos trechos que eu leio, não é nada de outro mundo, assim, não é uma linguagem muito rica em contexto, mas não é nada não é nada difícil, assim, e árduo que você tenha que penar para ler, de jeito nenhum. Eu não sei quando é que eu vou conseguir voltar pra gente conversar um pouquinho mais sobre ele, mas com certeza eu pretendo voltar, e daí a gente vai trocando mais ideias. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se esse for o caso, não esqueçam de clicar em curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Vamos conversar, deixe seu comentário aqui embaixo. Beijo enorme pra todo mundo e até a próxima.